O maior golpista que o Brasil já viu chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o reflexo da política econômica desastrosa do presidente Lula. Uma vergonha completa. O presidente Lula dissipou hoje qualquer dúvida sobre como ele pretende seguir tocando a política econômica. Vai ser do jeito que está. O presidente acha que não houve rombo fiscal no ano passado, que a política de gastos públicos espelha a responsabilidade fiscal e que ele não vai prejudicar pobres e humildes fazendo cortes em programas sociais. O governo tinha que ter feito um ajuste fiscal na casa das centenas de bilhões de reais e produziu um papel ridículo na casa de 2 dúzias de bilhões. Fala pessoal, quero deixar um vídeo muito importante e informativo aqui para vocês. 2 jornalistas que eu gosto muito, independentes, imparciais, vão falar sobre como está a economia e como está a condução do governo junto com o Haddad e o Lula. Então aqui eles vão passar informações precisas, tanto o William Vac quanto o Eduardo Ionegg, que um é da CNN e o outro é da Band. Mas independente do canal e da rede de TV, eles são jornalistas muito bons, gosto muito e quero trazer aqui para vocês essas informações. Claro, eu não poderia trazer da Globo porque você já sabe como a Globo é. Passa pano, ainda que esteja ruim o governo, eles dão um jeito de dizer que está tudo bom. Mas alguns jornalistas ali dentro da Rede Globo ainda têm a moral e a capacidade de meter o pau no governo, com a chance e a possibilidade de ser mandado embora. Mas mesmo assim, alguns da Globo ainda fazem isso. Agora a Miriam Leitão, a Daniele Lima, aqueles ali já são passa-pano e você já sabe disso. Mas eu quero trazer esse vídeo aqui informativo para vocês. E se você está aqui no canal e ainda não está inscrito, inscreva-se, deixa aquele like, curte, comente, compartilha e vamos lá para o conteúdo. O presidente Lula dissipou hoje qualquer dúvida sobre como ele pretende seguir tocando a política econômica. Vai ser do jeito que está. O presidente acha que não houve rombo fiscal no ano passado, que a política de gastos públicos espelha a responsabilidade fiscal e que ele não vai prejudicar pobres e humildes fazendo cortes em programas sociais. Horas mais tarde, o ministro da Fazenda reiterou que está tudo bem, que os preços dos alimentos tendem a se acomodar, que o dólar tende a cair e a taxa de juros já chegou onde deveria chegar para esfriar um pouco a economia, ou seja, não precisa subir mais. Essas palavras e posturas parecem ser o principal resultado até aqui da primeira coisa que o Lula faz desde a semana passada, quando ele chega para trabalhar no Planalto. A primeira coisa que ele faz é se reunir com seu chefe de propaganda política, que foi seu marqueteiro na última campanha. A visão que o presidente manifesta sobre a economia, essa visão se choca frontalmente com especialistas em contas públicas, para os quais o déficit, a dívida pública crescendo, os gastos sempre subindo mais que a receita, acabarão provocando inflação, retração, juros altos e descrédito. O que Lula fez até agora, em seu terceiro mandato, não trouxe os frutos políticos que ele esperava. Será que plantando a mesma coisa vai mudar a colheita? Num governo que está ficando mais caro, e não é à toa, é uma coisa decorrente da outra. O governo fica mais caro e o país fica mais caro. O governo repassa para a sociedade o custo de sua ineficiência, o custo de sua incompetência. E o governo oferece para a gente empulhações e mentiras. Não percebe, ou finge não perceber, ou age como se não percebesse, que o vilão está dentro de casa e vai buscar o vilão fora. O vilão é o preço dos alimentos. Agora o vilão é o preço dos alimentos. O preço dos alimentos, ele passa por sazonalidade. É a desinformação absoluta ou a má-fé absoluta que produz essa crise que a gente está vendo. Essa bagunça na tentativa de fazer um ajuste nos preços dos alimentos. Agora teremos reajuste no preço de combustíveis. A boca do governo está torta por causa do charuto, de suas loucuras, de sua visão distorcida do mundo. Veja só, foi você que deu essa notícia, Sandra. A arrecadação do governo no ano passado teve um crescimento real de 9,6%. 9,6%. Aí a economia cresceu 3,6%, 3,7%, ou seja, a arrecadação do governo foi 9,6% maior do que no ano anterior. E não deu o dinheiro. O dinheiro não deu. O dinheiro não deu. E se o dinheiro não deu, é porque as despesas do governo cresceram mais do que 9,6%, numa economia que cresceu 3,6%. Então, nós, mundo privado, mundo que produz PIB, mundo que produz riqueza, você que está aí trabalhando, quantas e quantas pessoas tiveram queda de renda? No entanto,
A economia como um todo cresceu 3,6%. E o governo comeu 9,6% e não foi o suficiente. Quanto que precisa ser o aumento de arrecadação do governo para ser suficiente? O governo tinha que ter feito um ajuste fiscal na casa das centenas de bilhões de reais e produzir um papel ridículo na casa de 2 dúzias de bilhões. Como é que a gente vai sair dessa cilada pelo lado do mercado? Porque o governo parece que acredita ainda em intervenção, em formação de estoques reguladores, agora está falando em controlar a exportação. Débora, não há na história econômica mundial exemplo de país que, tendo conquistado espaço no mercado internacional, resolve perder o espaço no mercado internacional. Para não dizer que tem um, que foi a Argentina, sob Alberto Fernandes. Está catando cavaco até hoje, porque criou uma taxa para exportação, porque estava precisando de dinheiro, e desajustou a participação da Argentina na economia mundial. O Brasil exporta soja, o Brasil exporta milho, o Brasil exporta algodão, o Brasil exporta café, o Brasil exporta petróleo, o Brasil exporta carne. E o Brasil conquistou espaços extraordinários. Sonho do produtor de café brasileiro era ocupar o espaço chinês, fazendo o chinês tomar café. O Brasil ocupa esse espaço. Vem uma cabeça iluminada do governo e diz: vamos controlar o preço, vamos taxar. Tal. Nós vamos o quê? Perder espaço no mercado? Carne. Você acha que existe uma coisa chamada carne? Você acredita que existe uma coisa chamada carne? Existe uma coisa chamada carro? Existe uma coisa chamada roupa? Não. Carro é uma palavra para definir um conjunto de diferentes coisas. Você tem o carro popular, você tem o carro de luxo, você tem o carro grande, você tem o carro pequeno, você tem o carro elétrico, você tem o carro a gasolina. Então, quando você fala que está faltando carro, de repente está faltando um carro popular, não adianta você segurar a venda de carros de luxo. Não existe também uma coisa chamada carne, nem carne bovina. A China impõe regras para o abate de carne, assim como a Arábia Saudita impõe regra para o abate de frango e outros abates. E você tem uma exportação que é totalmente voltada para esse mercado, que tem um preço mais alto. Então você pega e fala: vamos segurar, vamos criar uma tarifa de exportação sobre carne. Aí você acha que essa carne vai chegar aqui no mercado nacional assim? Vai resolver? Se fosse assim simples, todos os países fariam. Como eu falei, não há registro, os países não fazem isso. Não significa que você não possa pontualmente fazer uma medida ou outra aqui. Não significa. Agora, o Brasil, falei, exporta soja, exporta milho, exporta algodão, exporta frango, exporta carne, exporta petróleo. No caso da carne, por exemplo, ela tem um ciclo. Chico Graziano explica num artigo que ele fez ontem, aliás, diga-se de passagem. Governo nota 0 na questão dos alimentos. Ele escreveu esse artigo ontem. E lá ele fala sobre as características do mercado de carne, por exemplo, que vive um ciclo quinquenal. Então, por exemplo, 2022, 2023 foi um dos piores períodos do mercado de carne no Brasil, preço baixo e margem no vermelho. Aí tá tudo bem. Aí, de repente, se recupera. Inclusive, nessa fase, os produtores começam a bater fêmea. E quando começa a bater fêmea, tem menos vaca no pasto, vai ter menos bezerro no ano seguinte. Resultado, os preços sobem. Isso é o beabá. Não para mim, mas para o estudioso disso, sim. O ministro Carlos Fávaro da Agricultura, isso é beabá. Eu sou antipetista, muito antes de virar modinha. Eu entrei como professor da universidade em 2002, de economia, exatamente no ano que o presidente Lula foi eleito. Portanto, acompanhei o desastre econômico. É como tu ter uma cena de camarote pro fim do mundo. Eu disse: isso aqui é um caos. A política econômica não vai dar certo. E daí eu fiquei conhecendo o modus operandi do partido que mais tempo governou este país. Se o Brasil é um país pobre, se o Brasil é um país desigual, se a educação no Brasil é ruim, tem um único responsável: o partido que mais tempo governou esse país. Então, se alguém ainda não virou como eu um antipetista, calma, tu vai chegar lá. Eu tenho absoluta certeza. Como besteira pouco é bobagem para esse governo federal não, o Haddad. Nós falamos que esse ministro da Economia era o exemplo de como o presidente Lula não só não tinha apreço pelo Brasil, como tinha desprezo pelo conhecimento. Indicou um inapto, incompetente para ser ministro da Fazenda. Pois esse inapto, incompetente, a única coisa que ele sabe fazer é aumentar a carga tributária. Anteontem editou a chamada MP do Equilíbrio Fiscal. Quem vê o nome diz: deve vir corte de gasto. Nada, só aumento de despesa. Só repetir o seguinte: não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas.
É importante lembrar, eu gosto de falar sempre isso, que eu já fui presidente da República. E eu cheguei a fazer superávit de 4,25. Uma demonstração de seriedade. Agora, o que eu não posso é levar o povo mais humilde a um sacrifício para contemplar os interesses de menos gente. Não vou fazer, e o povo sabe que a estabilidade fiscal é um benefício para ele. Porque se eu não fizer estabilidade fiscal, quando eu for cortar, quem vai cortar o Congresso Nacional é do povo pobre. Então, para mim, sabe, nós temos agora uma meta, uma nova política tributária que vai entrar em vigor em 2027. A gente pode ter muito mais capacidade de investimento, a gente pode ter muito mais capacidade de arrecadação, e eu tenho que esperar cada período para saber como é que vai ser. A única coisa que eu quero é que as pessoas tenham certeza que neste governo não haverá irresponsabilidade fiscal. Se os senhores acham que se submeter a este governo vingativo aí vai fazer com esse governo lhes ouça, não vai acontecer. Isso aí é que nem você alimentar o leão na esperança do último a ser comido. Este governo não tem respeito algum por nenhuma agenda que não seja sua. E não rezar a cartilha, não beijar a mão, é tratado com desprezo. Vocês querem que a gente se submeta a isso? Quando a indústria se submeteu a este governo, ela começou a cavar a própria sepultura. O voto de Minerva do CARF já traz um ônus para a indústria estimado em 20 bilhões. Mais 60 bilhões, são 80 bilhões de reais em tributos para um setor que no Brasil só perde. A MP editada pelo ministro Haddad vem exatamente nesse sentido. É só mais uma etapa do processo de destruição completa da economia brasileira e da criação de um contingente cada vez maior de pessoas dependentes do Estado, porque o PT sabe, quanto mais dependente do Estado tu for, maior é a chance deles continuarem no poder. O maior golpista que o Brasil já viu chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o reflexo da política econômica desastrosa do presidente Lula. Uma vergonha completa. O que eles querem nos vender é óbvio. Nós queremos gastar dinheiro e não prestar contas a ninguém, e depois dizermos que nós trouxemos o crescimento ao Brasil, endividando todas as gerações futuras. Essa fórmula de economia que eles pregam aqui nessa tribuna não deu certo em nenhum lugar do mundo. Deu errado na Argentina. Destruir a economia argentina, destruir a economia venezuelana, não funciona. Pergunte para qualquer dona de casa o quão surreal é uma ida ao supermercado hoje. A inflação de alimentos disparou. Frutas é artigo de luxo. A picanha, vou poder fazer um seriado em busca da picanha prometida, virou miragem. A carne subiu este ano 40%. Tá tudo bem, calma. O pai dos pobres vai resolver tudo. O pai dos pobres vai resolver a pobreza da maneira que ele mais conhece, que é multiplicando-os. Lula, seus ministros incompetentes e esta bancada aqui também tenta convencer que o mundo enxerga o Brasil com outros olhos. O que é verdade, enxerga o Brasil hoje de maneira muito mais pessimista. Na Bolsa de Valores, até este mês, 24 bilhões de dólares foram embora da Bolsa. É recorde histórico. É um incapaz completo. Ele é incapaz para liderar, ele é incapaz para governar, ele é incapaz para gerir uma economia do tamanho do Brasil. É um incapaz. O Brasil não é assunto em nenhuma mesa de investidores internacionais, porque esse bando incompetente acabaram com a economia brasileira, acabaram com todos os pilares macros. E eu tenho que ficar aqui ouvindo que o presidente Lula, esse incompetente, sabe o que está fazendo. Pode escrever aí, pode cobrar. Dia 12 de janeiro eu estou tomando café com vocês. Pode ver, o Lula diz no dia 12 de janeiro, às 5 para as 11, que ele vai consertar esse país. E que esse povo pobre vai voltar a sorrir, vai voltar a tomar café, almoçar e jantar, como eu faço todo dia. Esse é um compromisso de vida, e é isso que eu vou cumprir. O resto é conversa fiada. Todo esse desastre é porque o incapaz que o presidente Lula colocou no comando da economia, Fernando Haddad, destruiu o regime fiscal brasileiro. Inflação alta, juro em alta, carga tributária em alta, dívida em alta. Esse é o Brasil de Lula. O Brasil onde o pessimismo é um exercício de inteligência e sensatez. Inacreditável. Você viu aí as falas desses dois jornalistas, você viu também a fala desse deputado que é formado em economia, você viu também as falas do presidente Lula. Em quem nós devemos acreditar? Porque o presidente Lula, no seu discurso, ele disse que está tudo indo muito bem, é o ano da colheita. O que foi que ele disse, né, no Fantástico? Não, 2022 e 2023 foi o ano do plantio. Agora 25 e 26 vai ser o ano da colheita. Mas que colheita é essa? O Eduardo Ioneg disse, mas que colheita é essa? Porque o que nós estamos vendo aí é alta do dólar, é alta do juro, as mercadorias, a comida ficando cada dia mais cara, aumento do diesel, aumento da gasolina, então nós não estamos compreendendo. Agora a verdade é que o ministro da economia do Lula, pelo amor de Deus, né? Você já sabe, é uma pessoa que não entende de economia.
Eu não estou dizendo que ele não tenha capacidade, mas ele não tem a mínima condição. Algumas pessoas já quiseram comparar ele com o Paulo Guedes. Não tem nada a ver. O Paulo Guedes deixou a economia muito boa. Você, se for fazer uma comparação do governo do Bolsonaro com o governo do Lula, não tem nem o que dizer, né? Mas, infelizmente, tá aí. O Lula tá aí fingindo que tá tudo bem. O Fernando Haddad tá lá no Ministério da Economia sem saber o que fazer. Os juros aumentando. As pessoas deixando de investir no Brasil porque estão com medo, estão inseguras. Claro, qualquer investidor ficaria inseguro com o Brasil, com o que nós estamos vivendo. Então, eu queria deixar esses 2 vídeos aqui. Tenho certeza que foi muito informativo para você. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comente, compartilha. E até o próximo conteúdo, se Deus permitir.